Olá pessoal, aqui é o professor Paulo Henrique da disciplina de Construções e Instalações Agroindustriais do curso técnico em Agroindústria. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a influência do ambiente na sua obra, na sua construção e depois que ela estiver acabada. Então, como é que o clima vai influenciar? Primeiro a gente tem que ter uma coisa em mente. Para que serve a minha construção, a minha obra, o meu galpão, a minha casa? Vocês já pensaram nisso? Por que é que eu vou construir uma casa? Por que é que eu vou construir um galpão para trabalhar? Qual que é a ideia? Bom, basicamente, a ideia é nos proteger do clima, né? Então, proteger da chuva, do sol e dos ventos, certo? E de algum possível problema que eu tenha no solo, alguma inundação, alguma coisa assim, né? Tá? Para essa definição, a gente pode até dizer hoje em dia que a gente tem também uma construção local assim para nos proteger de outras pessoas ou de animais, né? Isso depende muito de onde você mora, de como é que você está vivendo, mas basicamente é isso, é para nos proteger do clima, ok? E aí a gente tem alguns tipos de clima no Brasil que a gente precisa destacar. Por exemplo, a gente tem climas que são quentes e úmidos, climas que são quentes e secos, e climas que têm épocas quentes e épocas frias, né? Vocês já devem ter visto em geografia sobre isso. Então, climas quentes é o que a gente chama de clima tropical, e o clima que é época quente e época fria, a gente chama de clima temperado, tá? Então, para a nossa disciplina, o que é interessante não é saber os tipos de clima, e sim como esse clima vai influenciar na minha obra, na minha construção. Primeiro, a gente tem que pensar o seguinte, então. Um local que chove muito. Como é que tem que ser a minha obra? O que é que eu tenho que mudar? Primeiro, eu tenho que ter um teto mais inclinado. Por que é que eu tenho que ter um teto mais inclinado? Porque se chove muito, né, eu preciso que essa água escorra rapidamente, que ela não fique lá presa no meu telhado. Vocês vão perceber em filmes ou olhando na internet que os locais que têm os tetos mais inclinados são onde neva, porque a neve tem que cair e escorrer, senão ela vai ficar infiltrando ali o tempo todo, tá? Claro que não quer dizer que meu teto precisa ser muito inclinado. A inclinação do teto depende também da telha e de outros fatores, ok? Mas a tendência é que a gente tenha um teto mais inclinado onde chove muito. Piso elevado. Bom, se vocês prestarem atenção aqui, vocês vão ver que tem um degrauzinho aqui para subir na casa, né? Por que tem que ter um piso elevado? Se chove muito, o terreno vai estar sempre úmido, ou às vezes até alagado. Então eu preciso elevar essa casa do chão para que essa umidade não venha do solo, do piso, ok? Varandas ou beirais. Tá? O que é isso? Quer dizer que eu tenho que ter varandas em volta da casa para facilitar a passagem do ar. Ou, pelo menos, que eu preciso ter beirais maiores. O que é beiral? Beiral é aquela parte do telhado que passa da minha casa. Tá? Já devem ter visto isso aí já, aquela parte que passa da casa do telhado. Então, quanto maior o beiral, nesse caso que chove muito, melhor, porque eu vou estar expondo menos a minha parede à chuva. Então, preciso ter beirais maiores. Tá? Janelas grandes, porque para permitir a entrada de luz dentro dos cômodos, que se chove muito, eu vou ter muito tempo nublado, né? E também para ter uma ventilação adequada. E um local onde tem muito sol, normalmente chove pouco, né? Muito sol, muito quente. O que eu preciso? Eu preciso, ou eu devo ter então um teto mais plano. Eu não tenho necessidade de ter um teto inclinado, né? Porque se não chove muito, não tem problema. Não precisa ser reto, igual a gente está aqui na foto, mas seria uma possibilidade sim, sem nenhum tipo de problema. Um local que chove pouco, porque eu não tenho problema de infiltração de água, então aqui de ter que escorrer essa água nesse telhado. Tá? O piso ele pode ser feito mais próximo ao solo. Não preciso erguer a minha casa demais, fazer um aterro muito grande e tal. Porque o que eu quero é essa umidade aqui do solo, ela vai me ajudar a ter um certo frescor dentro da minha construção, da minha casa, da minha obra. Tá? Janelas pequenas. Por que janelas pequenas? Para não deixar entrar muito sol dentro da casa. Porque eu preciso, então, ter uma ventilação, claro, mas as janelas são pequenas para não entrar muito sol aqui dentro. Eu já tenho muito sol, então eu não preciso que ele entre tanto assim. Paredes grossas. A gente vai falar um pouquinho depois sobre isolamento térmico e acústico, mas o que quer dizer essa parede grossa? Para não deixar a temperatura entrar dentro da minha casa. Então ela vai parar aqui na parede. Quanto mais grossa a minha parede, mais difícil é dessa temperatura entrar aqui dentro da minha casa. E também se eu estiver falando de um processo onde eu tenho climatização, eu também estou evitando que esse frio saia, ou esse calor saia, depende do que eu quero.
Tá? Pátios internos. O que são pátios internos? É isso aqui, ó. Esse tipo de construção aqui, hoje em dia a gente chama de jardim de inverno, né? Esses pátios internos aqui, eles devem ser estreitos, pequenos, para que a luz do sol só pegue neles exatamente ao meio-dia, que não fique pegando sol nele aqui, ele fique na sombra, né? Uma parede faça sombra para outra, estão entendendo? E permite, então, nesse caso, uma ventilação. Aqui eu vou ter mais portas, janelas, né, e plantas para que eu melhore a ventilação desse cômodo aqui, tá? Para que eu tenha um corredor de ar, a gente vai ter uma aula só sobre ventilação depois. E locais onde eu tenho épocas quentes e épocas frias são meio que intermediários. Como assim? Bom, eu tenho tetos com inclinação média. Por quê? Porque tem hora que vai chover muito, tem hora que vai chover pouco. Então eu preciso ter esse teto. Eu preciso isolar o piso do frio, porque tem época que vai ser muito frio. Então é diferente daquele primeiro ali onde chove muito, tá? Aqui, normalmente, eu não preciso elevar a minha casa, eu preciso isolar com algum tipo de material. Paredes grossas, porque vai ter épocas que vai ser muito quente e vai ter épocas que vai ser muito frio. Então eu quero isolar esse calor do lado de fora e esse frio do lado de fora e deixar minha casa mais confortável, meu ambiente de trabalho mais confortável. E proteger dos ventos. Eu tenho que plantar alguma coisa aqui em volta, tá? Porque eu posso ter problemas aqui de ventos muito fortes, onde vão arrancar o telhado, destruir alguma coisa. Vocês já devem ter visto, isso já aconteceu com a gente aqui na nossa região. Okay? Uma coisa importante de ser lembrada aqui, gente, tá? É que essa questão do teto, ela depende do material que eu vou estar usando, da telha, né? Isso influencia demais na inclinação do meu telhado, ok? Falando um pouquinho agora sobre o isolamento, então. Bom, por que eu tenho que isolar? A gente já falou, né? Tenho que isolar para manter o meu ambiente do jeito que eu quero. Como assim do jeito que eu quero? Você não entendi. Bom, existem basicamente dois tipos de isolamento que a gente pode estar trabalhando aqui na indústria da construção civil. Primeiro, o isolamento acústico, onde eu quero isolar o meu ambiente interno do externo. Ou eu não quero deixar o meu som sair de dentro, ou eu não quero deixar o som entrar de fora. Um exemplo disso é uma boate, por exemplo. O que o pessoal faz na boate? Eles fazem o tratamento do isolamento acústico na boate para que o som interno não saia. Mas eu também posso ter um laboratório, por exemplo, onde eu não posso ter sons de fora entrando. E aí eu faço o mesmo trabalho, mas a ideia é isolar de fora para dentro. O isolamento térmico, ele é um pouco diferente e ele é o que a gente mais utiliza na indústria da construção. Ele está relacionado com a manutenção da temperatura local, o que quer dizer não deixar o meu frio ir embora ou não deixar o meu calor ir embora. Ou o contrário, não deixar o meu frio entrar ou não deixar o meu calor entrar. Tá? Isso pode ser muito útil quando eu estou falando de climatização, né? Então, eu vou estar reduzindo o uso de energia para climatizar aquele local. Vamos tentar explicar um pouco melhor isso para vocês. Né? A gente tem um exemplo aqui, ó, de uma câmara fria sendo construída, onde a gente tem lã de vidro e isopor aqui, ó, na forma de gesso acartonado, tá? Então, são dois materiais muito utilizados na indústria, muito bons, e que fazem um serviço muito bem, de isolamento tanto térmico como acústico. Aqui, nesse lado esquerdo, a gente tem uma parede dupla, tá vendo? Duas paredes e um material no meio isolante. Quanto mais grossa for a minha parede, melhor é o meu isolamento térmico e acústico. Por isso que em alguns locais vocês vão ver o pessoal, em vez de usar o tijolo assim em pé, eles usam o tijolo deitado, que a parede fica mais grossa, né? Quando é que eu quero isso? Por exemplo, quando eu estou construindo uma sala de aula e eu quero melhorar o isolamento térmico e acústico. Como assim? Bom, eu não quero que um professor que esteja falando de uma sala atrapalhe a aula da outra, não é? Então, a gente precisa fazer esse tipo de isolamento, às vezes fazer o tijolo deitado é a melhor opção. Aqui a gente tem um material aqui no meio, próprio para isolamento, tá? Você compra ele já próprio, e a gente tem um revestimento aqui do lado com gesso que também melhora ainda mais o isolamento. Então, depende do nível de isolamento térmico ou acústico que eu quero, eu vou utilizar materiais diferentes. Mas aí, professor, eu não estou entendendo bem esse negócio não, como é que funciona? Bom, vamos pensar o seguinte. Imaginem que vocês deixaram um carro no sol e depois entraram lá dentro para andar carona, foram pegar o ônibus, alguma coisa assim. O que acontece? Vocês vão perceber que está muito quente ali dentro, né? Por quê? Porque o vidro, ele passa o calor de maneira mais rápida. Então, se eu deixar, por exemplo, a minha casa, o meu vidro da janela fechado em casa, ele vai esquentar muito aqui dentro. Se eu tiver uma parede de tijolo ou de adobe, como ele coloca aqui, que é aquele tijolo maior, mais grosso,
o calor passa mais devagar. Estão vendo aqui a setinha? O calor passa mais fácil, passa mais devagar. Tá? Na indústria da construção civil foi criado um padrão, onde o vidro de 4 milímetros de espessura, ou seja, 4 milímetros de tamanho, a largura dele ali, ele passa o que a gente chama de 1. E quanto maior é esse número, quer dizer que mais difícil é dele passar o calor. Tá? Por exemplo, o Adobe aqui, ele é 20 nessa classificação. Quer dizer que ele é 20 vezes mais difícil de passar o calor do que o vidro. Então, se eu tiver um vidro aqui e um Adobe, tá? É como se eu tivesse 20 vidros aqui, um do lado do outro. É igual a passagem térmica. Tá? Professor, meio complicado isso aí. Então, vamos tentar explicar um pouquinho melhor, pensando um pouquinho nas aulas de física que vocês tiveram. Né? Então, o Sol emite alguns raios, uns que a gente consegue perceber com o nosso olho, outros não, né? E esses raios vão penetrar na atmosfera e vão entrar. Aqui é um vidro, né? O que acontece então? Quando esses raios passam pelo vidro e são absorvidos pelo material que está embaixo, pode ser o banco do carro, pode ser o chão, a terra, qualquer coisa, eles vão ser transformados em outros comprimentos de onda. Tá? Esses comprimentos de onda vão mudar as características de energia dessa onda solar. Então, parte dessa onda vai sair do mesmo jeito que ela entrou, só que parte o vidro não vai mais deixar sair, vai ficar refletindo. É por isso que uma estufa funciona, ela esquenta. E é por isso que se eu deixar na minha casa uma janela com a cortina aberta e o vidro fechado, ela esquenta muito mais do que se eu fechar a cortina. Tá? Isso vai estar relacionado com o movimento diário, um monte de outras coisas que a gente vai discutir depois também. Espero que vocês tenham entendido alguma coisa. Qualquer coisa é só perguntar para o professor de física mais detalhes. Vamos falar um pouquinho, pensando nisso aí, de calor, de sol, sobre sustentabilidade. O que é sustentabilidade? É utilizar moinhos eólicos aqui, usinas eólicas, placas solares, plantar grama até no telhado da minha casa, na parede, é isso? Não é só isso. A gente tem que pensar que isso é uma parte da sustentabilidade, mas isso também pode não ser sustentável. Tá? Para ser sustentável, a coisa tem que conseguir, a longo prazo, não interferir no ambiente. Eu tenho que ter coisas que caminham sozinhas, vamos dizer assim. Tá? Vocês vão entender um pouquinho melhor isso agora que a gente vai falar. Então, o que quer dizer sustentabilidade? Utilizar materiais sustentáveis, tecnologia sustentável no seu projeto e praticar técnicas de construção sustentáveis. Vamos dizer, agora bagunçou. O que é material sustentável, o que é tecnologia sustentável, o que são técnicas de construção sustentáveis. Vamos lá um pouquinho, tentar melhorar isso de novo. Sustentabilidade, então, está ligado a aproveitar a água da chuva para fazer irrigação ou para usar dentro de casa, utilizar a energia solar para aquecer a água, para gerar energia ou qualquer outro tipo de coisa, se integrar com o meio ambiente, não tentar brigar com ele, mudar completamente os materiais, utilizar materiais que sejam integradores e reciclar todos os meus dejetos o máximo possível. Isso é sustentabilidade. Tá? Então, alguns exemplos são captação de água da chuva. Então, eu posso pegar aqui, ó, se a gente olhar mais de perto, vocês vão ver que tem um cano aqui, ó, tá vendo? Que está captando a água que escorre pelo telhado. A gente tem um filtro aqui para cair as sujeiras. E a água é direcionada para essa caixa d'água aqui, ó, tá? Então, essa é uma maneira de captar a água da chuva. Tem várias, se vocês procurarem na internet, vocês vão ver muitas fotos. Tá? Só coloquei essa daqui porque foram alunos de uma universidade do Nordeste que criaram esse sistema e foi publicado no site da Globo. Tá? Gestão de resíduos. O que é isso? É utilizar da melhor maneira todos os resíduos que eu tenho. Como assim? Estão vendo aqui na minha obra, isso aqui é a época da construção ainda, o cara está separando madeira, resto de tijolo, plástico e as outras coisas aqui que a gente não consegue ver, mas ele está separando tudo. Por quê? São materiais que eu posso reciclar, eu posso reutilizar essa madeira para gerar energia queimando, eu posso reciclar ela, fazer compensado, aglomerado, esse plástico também pode ser reciclado, esse resto de material de construção pode ser utilizado na construção de estradas, principalmente na via rural, enfim, todos os materiais podem ser reutilizados. E é isso que a gente busca quando a gente está falando de sustentabilidade. Ok? E para nós mesmo, na hora do projeto, que é o que a gente está vendo mais nessa disciplina, o que mais interessa? É a questão de ventilação e iluminação. Tá? Então, eu tenho que projetar a ventilação e iluminação pensando em economizar energia elétrica. Aqui a gente tem um exemplo de ventilação, tá? O que são isso aqui? Esses exaustores eólicos, eles giram com a própria força do vento. E quando eles giram, eles criam uma corrente de ar dentro do ambiente que puxa o ar quente. Tá? Claro que eles têm que ser instalados no local mais alto, porque, lembrando das aulas de física aí, o ar quente sobe, né?
Então eu vou estar tirando esse ar mais quente aqui do ambiente. Isso aqui é muito legal, economiza energia porque ele trabalha sozinho. Tá? Outra possibilidade aqui é na questão da iluminação. Se vocês prestarem atenção aqui nessa foto, vocês vão ver que a gente tem as lâmpadas desligadas, mas a gente tem esse brilho aí, claro, o que é isso? São telhas translúcidas. Tá? Então essas telhas translúcidas aqui, elas permitem que o sol, durante o dia, né, ilumine muito bem o meio ambiente, então não preciso ficar utilizando energia elétrica para iluminar aqui. Tá? Aqui é um galpão industrial, vocês estão vendo, eles estão construindo ainda, mas é uma opção muito legal para se diminuir o uso de energia elétrica em uma obra, uma construção e no futuro também.